Olá, família! Graça e paz abençoados. Graça e paz, graça eterna, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Quem está chegando aí, vou me organizar aqui para a gente entrar num assunto impactante, importante. Vamos pensar juntos, tá bom? Obrigado vocês aí que já estão nos comentários. Como sempre, aquele pedido de irmão, deixa aí teu like, compartilha, tá bom? E vamos nessa. Uma noite maravilhosa para todos vocês. Por que não já desejar um final de semana, né? Abençoado por Papai do Céu. Então, queridos, nós vamos falar sobre este tema aí, sobre estas perguntas, tá bom? O tema hoje só tem perguntas, hein? Afinal de contas, quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Não estou falando de criação, tá, abençoado? Eu não estou falando de criatura no sentido de ter sido criado, de existir. Porque nós que cremos em um Deus, em um ser criador, então nós acreditamos que Deus, ele criou todas as coisas. Até aqui estamos entendendo? Então eu sei que essa mensagem vai correr, não apenas os irmãos em graça vão assistir, outras pessoas de outro segmento de fé ou segmento religioso também vai ter acesso. E aí nós vamos trabalhar sobre essas questões aqui, sobre essas perguntas, tá? Com muita calma nessa hora, vamos analisar algumas questões aqui. Então, partindo do princípio, desculpe, eu estou um pouquinho rouco ainda, estou me recuperando ainda de uma virose, tá? Partindo do princípio de que todos nós, pelo menos essa é a intenção do vídeo, porque, tudo bem, pode alguém assistir, mas eu não creio em Deus, eu sou ateu. Então, se você é ateu e está tendo acesso a essa mensagem, também seja muito bem-vindo. Se você quiser acompanhar, acompanhe, tá bom? Se é um conteúdo que não lhe interessa, então não faz sentido você estar acompanhando ou até mesmo comentando, tá? Mas eu estou me referindo àquelas pessoas que acreditam em um Deus criador, tá? Em um Deus criacionista. Então, nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, tá certo? Que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, esta é a primeira questão. Vamos falar para quem acredita em um Deus criador. A segunda questão também é o seguinte: nós que acreditamos em Deus, nós que saímos de um sistema religioso tradicional, nós que fazemos o uso diário ou eventualmente de uma leitura bíblica, nós temos a Bíblia ou as Escrituras, a palavra, como palavra de Deus, tá? Então nós nos utilizamos de uma fonte que nos traz informação. Um aluno que vai estudar, fazer uma faculdade, prestar um vestibular, fazer um cursinho, vai concluir os estudos, ele vai porque ele acredita naquilo, ele vai obter informações de ciência, história, matemática, geografia, etc, etc, etc. Então, se nós utilizamos a Bíblia como uma fonte de informação, é porque nós acreditamos, claro, dentro do seu contexto, seguindo uma linha de raciocínio dentro da revelação da graça, nós acreditamos em
na Bíblia, né? Dentro, como eu falei, dentro em seus contextos, não cegamente como nos foi ensinado, acreditar em tudo achando que tudo é para mim, para você, etc, que tudo se aplica à igreja, porque nós sabemos que não é assim, tá? Bom, então essa é a segunda questão. Estamos falando para um público que acredita em Deus e para um público que se utiliza da palavra de Deus como uma fonte de informação. Certo até aqui? Ok. Então tá, para essas pessoas que acreditam em Deus e acreditam nas informações da Bíblia acerca de Deus, aí entra agora a questão da salvação, tá bom? Principalmente se tratando da salvação eterna, a vida eterna. E quando se trata da vida eterna, da salvação eterna, nós vamos ter aqui alguma divergência, até mesmo com alguns irmãos em graça, com muito respeito aos irmãos que pensam diferente, tá? Não estou aqui para fazer um pré-julgamento. Quem sou eu para condenar o irmão que pensa diferente? Até porque na nossa própria reunião aqui que nós fazemos aqui na Bahia, pode ter alguém que pensa diferente. Então, pensar diferente é normal. Você não podia pensar diferente no sistema religioso, porque quando você passou a pensar diferente, você teve que sair, né? Alguns saíram até pelas portas do fundo, né? Foram expulsos, tá bom? Então, abençoados, na graça nós temos essa liberdade em Cristo para pensar diferente, nos posicionar diferente, e somos livres para isso. Então o que eu quero aqui não é desafiar ninguém, é chamar os irmãos que pensam diferente para um estudo, tá bom? Dentro, lembra do que eu falei? Dentro das informações bíblicas, porque se a gente for fugir das informações bíblicas, a gente vai entrar no campo do quê? Das especulações, né? E no campo das especulações vai vir o quê? Os achismos, né? Eu acho, eu penso que é assim, eu acredito que é desta forma. Então, eu acreditar que é desta forma é uma coisa. Agora, nós analisarmos textos e contextos bíblicos para ver o que é que a Bíblia fala acerca destas questões é outra história. Então, o que é que acontece? Vamos lá. O que é que acontece, irmãos? Existe um segmento, né? Existe um credo, filhos de Deus, que acredita, né, que Deus é o Criador de todas as coisas, é óbvio. Agora, acredita que os filhos de Deus, aqueles que herdarão a eternidade, vocês estão me ouvindo bem? Estou falando hoje tranquilo, mansinho, até para eu não piorar minha situação aqui alérgica, tá? Eu tenho rinite alérgica e quando ataca é terrível, tá bom? Então vamos lá. Então nós que acreditamos em Deus, existe um segmento que acredita, obrigado meu irmão Leão, acredita que os filhos de Deus, tá? Deus criou todas as coisas? Sim, mas os filhos de Deus, aqueles que herdarão a vida eterna, terão uma vida pós-morte, né? Os filhos de Deus, aqueles que viverão eternamente, só podem ser filhos, preste atenção, porque são 3 perguntas ali na mensagem, né? São 4 perguntas. Quem são os filhos de Deus, afinal? Os eleitos de Deus, que Deus elegeu, escolheu, são esses que são os filhos de Deus. Os que aceitam Jesus como seu Salvador, são esses que passam a ser filhos de Deus, porque até então não eram, e aí aceitou Jesus e passou a ser filho de Deus. Eu acredito como eu e como você, nós acreditávamos desta forma, eu acreditei desta forma, tá bom? O famoso livre-arbítrio, você que decide, é você que escolhe ser filho de Deus ou não, é o famoso aceitar Jesus. Ou a terceira opção aí, que aí vai confrontar algumas pessoas na graça, tá bom?
Eu vou chamar de teologia, mas não tem muito a ver com teologia. A gente classifica como universalismo, a universalidade, ou a teologia da universalidade, que todos são salvos, independentes. Então são essas três perguntas. E na última, que é a questão de todos são filhos de Deus, todos são salvos, muitos irmãos em graça acreditam. Eu não sei, você que está aqui na minha live aqui, agora ao vivo, mas eu tenho por certo que muitas pessoas que me acompanham aqui acreditam que todo mundo é filho de Deus. Se você quiser deixar sua opinião aí, você pode deixar. Até vai nos ajudar aqui a desenvolver melhor esse tema, tá bom? Você quer deixar? Ô irmão Elcio, eu acredito que dentro do conhecimento da graça, dentro do conhecimento que eu tenho hoje da Bíblia, eu acredito que todos nós somos filhos de Deus. Ou seja, todo mundo, sem exceção. Todo mundo. Todo mundo. Tá bom? É a visão universalista, que existe alguns irmãos que ministram a graça que crê dessa forma. Outros acreditam, irmão Elcio, eu acredito que os salvos, aqueles que hão de herdar a eternidade depois da morte, né, são os eleitos, aqueles que Deus escolheu e predestinou em amor, né, elegeu antes da fundação do mundo. Eu acredito dessa forma, irmão Elcio. Talvez outros acreditem, é meio difícil essa terceira opção, em graça principalmente, mas pode ter alguém em graça que acredite não. Eu acredito que para ser salvo eu tenho que aceitar Jesus. Ou seja, é o famoso livre-arbítrio para entrar no mundo da salvação eterna. Lembrando que a gente está tratando aqui de salvação eterna, tá bom? Então deixa aí tua opinião que vai me ajudar. Me ajude hoje, me ajude hoje. Eu estou bem paciente, é um estudo, tá bom? Me ajude aí, coloque aí sua visão. Ah, eu não vou colocar não porque eu me reúno aqui com o irmão Elcio e se eu falar para ele que eu penso diferente dele, aí pode rolar um clima diferente, fica uma situação de... Não vai ficar nada. Até porque, como eu falei, nós somos livres. Não significa porque estamos em graça que somos alienados, que todo mundo vai pensar como o Elcio pensa, como o irmão Geraldo pensa, o Cristiano, o André e o irmão Cláudio, etc. E tantos outros irmãos aí. E como vocês também, né? Como vocês que já estão aí em graça há bastante tempo, ninguém é obrigado a pensar igual. Tá bom? Então por isso que eu desenvolvi esse tema. Já tenho falado em algumas mensagens, mas a gente vai falar de uma forma mais clara, mais objetiva e dentro desse campo aí que é vasto. Então vamos lá. Para o sistema religioso tradicional, o que prevalece é a questão do livre-arbítrio, tá bom? É a questão do livre-arbítrio. Eles acreditam que eles são filhos de Deus porque eles aceitam Jesus. É a teologia armeniana, né? É o famoso livre-arbítrio para a vida eterna. Irmão Elcio, você acredita no livre-arbítrio para a vida eterna? Escolher Deus para a vida eterna? Não. Mas você acredita que você tem um livre-arbítrio concedido por Deus? Acredito. Então eu acredito em um livre-arbítrio limitado. Eu acredito em um livre-arbítrio até a página A. Eu acredito em um livre-arbítrio aqui na nossa horizontal. Eu fui ali, tomei um banho e pensei, vou colocar aqui a camisa. Peguei essa camisa e estou aqui com essa camisa azul com lista branca. Então isso é uma liberdade, é um livre-arbítrio, um direito de escolha que eu tenho. Tá? É esse livre-arbítrio que nós temos concernente à nossa humanidade. Esse é o livre-arbítrio que foi otorgado esse direito ao homem. Agora, o livre-arbítrio no que tange a vertical, a vida eterna, o homem, eu não acredito que o homem tenha. Tá bom? O homem não tem essa capacidade de escolher ser um filho de Deus. Porque, querido, nós somos seres pensantes. Nós temos uma racionalidade.
Se depende de mim escolher ser salvo, então não faz sentido eu acreditar em um Deus criador e soberano. Porque se existe um Deus, e eu acredito, um Senhor soberano, criador dos céus e da terra, que tudo fez, por que é que ele iria dar essa liberdade, entre aspas, ao homem de aceitá-lo ou não como Salvador? Ou seja, colocar na mão do homem a escolha do seu próprio destino para a eternidade. Eu quero que você pense, os irmãos do sistema religioso que podem estar acompanhando essa mensagem também, pense comigo, não quero confrontar a tua fé. Eu quero encontrar um meio de explanar melhor esse assunto, para a gente aprender junto. Se no final dessa mensagem você continuar com a sua posição, amém. Se você mudar, amém também. Tá certo? Então vamos lá. Então Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus tão complexo, uma criação tão complexa, com seres humanos tão complexos, como é que Deus ia conceder ao homem, um mero homem, mortal na carne, limitado, cheio de falha, ele decidir escolher onde ele quer passar a eternidade? E aí nós íamos ter aqui várias situações para questionarmos. Imagine uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais em perfeito funcionamento, alguém que sofre algum tipo de transtorno, que não tem eu vou chamar de um equilíbrio mental, uma inteligência, né, a ponto de fazer escolhas. Então essa pessoa iria se perder, como a religião acredita, ia para o inferno sofrer eternamente, porque essa pessoa não teria a capacidade emocional, racional, de escolher Jesus, escolher Deus como seu único e suficiente Salvador. Então, para as pessoas que pensam que a salvação eterna é por livre-arbítrio, eu decido, a minha pergunta é essa. Como é que as pessoas que não têm capacidade de escolha iriam escolher aceitar Deus, Jesus, como seu Salvador? Então Deus seria injusto nesse sentido de jogar a responsabilidade para alguém aceitá-lo ou não? Lembrando que Deus é o Criador, Senhor de tudo. Senhor quer dizer dono, Ele que comanda. Ele que comanda tudo. Então essa é a primeira parte, porque eu não acredito no livre-arbítrio para a salvação. Respeito quem acredita. Não acredito no livre-arbítrio para a salvação. Na verdade, eu estou invertendo aí os papéis, né, a pergunta, porque a pergunta é: quem são os filhos de Deus? Primeiro, os eleitos. Segundo, aqueles que aceitam Jesus, o livre-arbítrio. E terceiro ponto, todos são filhos de Deus, mas eu comecei aí, né, do meio, né, na questão do livre-arbítrio. Mas independente da ordem, não altera aqui o fator. Então, se você olhar, volta agora para a Bíblia. Se você olhar dentro da Bíblia, você vai ter respaldo para acreditar que a salvação é por questão de escolha, de aceitação? Pode sim, você vai encontrar sim. Se você procurar dentro da Bíblia, de uma forma assim rasa, você vai encontrar. Por exemplo, são textos que a gente sabe que tem outro contexto, tem outro sentido, mas na religião, de um modo geral, principalmente para a turma da questão do aceitar Jesus, do livre-arbítrio, se eu ler um texto, por exemplo, de Romanos, capítulo 10, versículo 8 e 9. Que diz a palavra? Está perto de ti, perto da tua boca. A saber, se com a tua boca confessares, um condicional, né? Se com a tua boca confessares, ou seja, se eu quiser, é isso? Aí, teoricamente, já é um livre-arbítrio para a salvação. E eles gostam muito de fazer essa leitura no famoso apelo para aceitar Jesus. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração crê para a justiça, não é isso?
Ponto. Então, a pessoa lê isso aqui e os armenianos já acreditam, né, a teologia do livre-arbítrio já acredita que de fato depende de você. Você que tem o direito de escolha. Se eu confesso, se eu acredito, aí já entra outra contradição, porque você não tem como querer acreditar. Ou você acredita ou você não acredita. Não tem como você escolher acreditar. Você confessar, você até pode confessar. É como confessar um crime, né? Tipo assim, você não cometeu um crime, mas alguém está te pressionando, alguém está forçando a barra, alguém está ameaçando, e aí você é obrigado a confessar algo que você não fez. Aí você foi obrigado a confessar. Então você pode até confessar, mas você não tem convicção daquilo que você confessa. Então aí já cai a tese do livre-arbítrio para aceitar Jesus como Salvador. Porque muitas pessoas confessam, até dizem que crê, mas no fundo não crê. E aí vem a questão do contexto, que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, não está falando ali de confessar com a boca e crer no coração para a vida eterna. A questão da salvação ali começa no versículo 1, que Paulo diz: a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eu dou testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não tem entendimento. Aí vem o versículo 3, porque não conhecendo a justiça de Deus, eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça. Aí vem o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí vem o versículo 5, porque está escrito em Moisés que o homem viverá e tal pela lei. Ou seja, a salvação ali era uma salvação do ministério da lei, que era o ministério de condenação e morte, e eles confessassem os feitos de Cristo, crescem na obra de Cristo, crescem na ressurreição de Cristo, e aí eles descansassem na graça de Deus. Então, quando eles confessassem Cristo com a sua boca, quando eles crescem em seu coração que Deus havia ressuscitado dentre os mortos, eles seriam salvos. Salvos de quê? De todo aquele ministério de condenação e morte. Então ali o livre-arbítrio não é para salvação eterna. É de uma salvação de um ministério que condenava, acusava o povo de Deus lá na primeira aliança. Tá bom? Então, existem versículos soltos que as pessoas, os irmãos do livre-arbítrio, vai usar fora do contexto, acreditando que aquilo ali é uma chave para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem outro que é uma chave do sistema religioso. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A minha questão é, ali está aceitar Jesus ou crer em Jesus? Não é aceitar, é crer. E o crer depende de você ou depende de Deus, que colocou em você o dom da fé? Depende de Deus. Porque Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo diz no versículo 1, que a fé é um dom dos eleitos de Deus. A fé é um dom. Se é dom, é presente. Se é presente, foi dado por Deus. Então a capacidade que nós temos de acreditarmos, de crermos em Deus, não vem de uma decisão. Eu decido acreditar em Deus. Não é assim. Eu não decido acreditar em Deus. Eu acredito em Deus porque já está entranhado no meu interior, está dentro do meu entendimento, está no, sabe, guardado em mim esse dom que foi otorgado pelo Pai, presente de Deus. Então, eu não posso ler João 3,16 acreditando que sou eu que aceito Jesus como Salvador. Deus deu Jesus para morrer para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é quem aceita, é quem acredita, quem crê, quem tem o dom da fé. Então ali não é um versículo-chave de livre-arbítrio para aceitar Jesus. Tudo bem, aí eles vão correr para João, capítulo, estou falando ainda do livre-arbítrio, eles vão correr para João, capítulo 1, versículo 12, né? Mas todos quanto receberam, não é aceitar Jesus, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de terem sido feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome.
Mas aí no versículo 13 tem uma bomba. Versículo 13. Os quais nasceram não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Então, João, capítulo 1, versículo 12, não é uma chave para pregarmos salvação pelo livre-arbítrio. Está entendendo, abençoado? Mas todo aquele que nele crê, não é aquele que aceitou Jesus, que escolheu ser salvo, não. É quem crê, porque tem o dom da fé em si. Então, nós já estamos aqui resolvendo essa questão do livre-arbítrio bíblico e eu estou usando aqui os textos chaves do sistema religioso que eles usam para dizer que a salvação é por livre e espontânea vontade, ou seja, livre-arbítrio, sou eu que decido. E não é, porque os textos estão descontextualizados, estão tudo fora do seu contexto, fora da sua aplicação. Tá bom? Ah, mas Jesus disse, aí eles vão usar outro texto que não tem nada a ver. Mateus capítulo 11, versículo 28. Disse Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E quem disse que isso é um chamado para a salvação eterna? Mas a religião acredita nisso como um convite para a vida eterna. Não, é porque Jesus disse, vinde a mim. Então é você que tem que decidir ir a Jesus. Mas o vinde a mim ali não é para a salvação eterna de Mateus 11, 28 a 30. O vinde a mim ali era para sair, mais uma vez, debaixo de um jugo de escravidão do judaísmo. E Jesus já estava falando para os seus filhos, para os discípulos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O chamado ali não é para salvação eterna, o chamado ali é para ter descanso na alma. Quem está entendendo? Então, o sistema religioso, mais uma vez, o sistema religioso que acredita na salvação pelo livre-arbítrio, mais uma vez, cai do cavalo, entra em contradição, quando acredita nesses versículos, achando que esses versículos garantem a questão da escolha da salvação. Eu que decido me salvar ou não. Eu que escolho. E aí por isso que eles fazem o famoso apelo depois da reunião, apelo que é totalmente antibíblico, tá? Mas como eu falei, tem margem para interpretação de aceitar Jesus como seu Salvador? Tem muitos textos, tá? Mas a questão não é aceitar para a salvação eterna. A questão é aceitar para serem salvos, serem livres, sair de um sistema de condenação e entrar debaixo do descanso da graça de Deus, tá? E aí eu posso usar outro versículo que até engraça uma certa confusão na mente de alguns, mas é justamente para essa salvação também. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E salvação ali eterna, ali não é a salvação eterna, melhor dizendo. Também é uma salvação das obras mortas, do ministério de Moisés, da lei, que era um ministério de condenação e morte. Porque no versículo 9, Paulo vai explicar. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação não é por obras, não é porque eu faço alguma coisa, não é porque eu deixo de fazer. Tá bom, abençoado? A salvação é pela graça. E a salvação de quê? Daquele ministério de condenação e morte. Salvação é pela graça mediante a fé no feito de Cristo. Tá bom? Então, mais uma vez, nós vamos colocando aqui alguns pontos nos is para termos uma ideia melhor. Vamos encerrar por aqui, já estou em 29 minutos, essa questão do livre-arbítrio. Então, qualquer um, com muito respeito aos meus irmãos do sistema religioso, graças a Deus que eles são salvos, mas não são salvos porque eles aceitaram Jesus. Eu aceitei Jesus com 23 anos de idade. Eu achava que eu era salvo porque eu tinha aceitado Jesus lá na igreja evangélica, lá no interior. Mas hoje eu entendo que não é dessa forma. Não é porque eu aceitei Jesus. Eu fui salvo depois que eu aceitei Jesus de muita situação. Eu fui salvo talvez de uma vida na criminalidade, de uma vida nas drogas. Eu fui salvo talvez de uma vida no meio de pessoas erradas, porque logo eu entendi que não era o meu meio. Eu procurei viver em outros meios, tá bom? Tudo bem, desta forma. Mas não salvo eternamente, porque
eu aceitei Jesus, tá bom? Então, não existe a questão do livre-arbítrio para a salvação eterna. Tem quem acredita? Tem. Eu espero que você, em graça, não acredite dessa forma, que eu acredito que é a mais fraca de todas. Vamos lá. Então, vamos na segunda questão agora. Irmão Elcio, eu acredito que nós somos salvos por eleição, predestinação. Aí o sistema religioso, que é armeniano, vai dizer que nós somos calvinistas, que nós seguimos a teologia de Calvino, que pregava a questão da predestinação, como algumas igrejas evangélicas pregam. Bom, e agora, irmão Elcio? Mas é pela predestinação ou não? É pela eleição de Deus ou não? Sim e não. Porque a linha da predestinação que nós acreditamos não é uma linha, preste muita atenção, não é uma linha limitada, pobre, fraca, como aqueles que seguem a doutrina de Calvino acreditam. Eu não sei você, mas eu vou expor o meu entendimento acerca da predestinação em linha com a graça. A predestinação da linha calvinista, que você é um salvo porque Deus te predestinou, ela é muito limitada, cheia de falhas, tá? E acaba criando um certo desconforto, né? E acaba criando o clube do bolinha, onde muitas pessoas começam agora a se orgulhar para dizer o seguinte: não, eu sou salvo porque Deus me predestinou. E você não é salvo porque Deus não te predestinou, tá? E aí entramos em uma situação onde podemos cometer falhas, erros, equívocos. Porque não tem o nome na testa de quem é filho e de quem não é. Quem foi predestinado para a eternidade ou não. Então os mesmos calvinistas que creem na teologia da predestinação para a vida eterna, eles creem na predestinação para a vida eterna, mas de uma forma limitada pelo seguinte: não, eu creio que nós fomos predestinados para a vida eterna. Mas os predestinados são aqueles que fazem parte do grupo que acredita na predestinação. Ou seja, os predestinados são aqueles que se sujeitam à nossa doutrina da predestinação. Tá entendendo? Os predestinados de Deus, escolhidos de Deus antes da fundação do mundo, uma linha calvinista, eles acreditam que são aqueles que Deus predestinou, mas aqueles que pensam dentro da caixinha da sua linha teológica. Então é por isso que eu digo sim e não. Pensamos alguma coisa de forma igual, parecida? Sim. Mas eu vou expor a minha opinião dentro de uma visão de escolha e predestinação de Deus. Até porque tem muitos versículos bíblicos que falam de predestinação que nem sempre está apontando para uma predestinação para a vida eterna. Muitas vezes está apontando para uma predestinação de uma posição da igreja. Está apontando para uma predestinação de um destino para Israel, tá bom? Está apontando dentro de uma visão de predestinação para uma questão do primeiro século, né? Então, tem que ter muito cuidado aí quando você caminhar na Bíblia, nas questões da predestinação, nas questões da eleição, por exemplo, né, que Deus escolheu, tal. Mas Deus escolheu para quê? Ali nos pontos que Deus escolheu, todos os pontos está falando que Deus escolheu para a vida eterna? Não, existem situações que Deus escolheu para outras questões, outros fins. Eu posso dizer aqui quando Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei, vos designei para que vardes e deis fruto. E agora? A escolha de Jesus ali está correlacionada à salvação eterna? Não, porque sendo assim, Judas teria que ser um salvo eternamente. Judas teria que ser um filho de Deus. A escolha que Jesus está falando ali é uma escolha apostólica para um envio, para um propósito, para um ministério, para um chamado, para um serviço, tá bom?
Então, quando Jesus diz, não foste vós que me escolheste, não é que Pedro escolheu, não é que Tiago escolheu, não é que Judas escolheu, não é que João escolheu, foi Jesus que selecionou, escolheu os apóstolos e enviou, tá bom? Quando Jesus diz também, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquilo é uma escolha de Deus, Jesus está enviando quem? Os discípulos ali, os apóstolos, ide, foi uma escolha de Deus, vá! Quem está entendendo? Foi Deus que escolheu. Tá bom, abençoados? Então, existem pontos bíblicos que vai falar de escolha, de predestinação, que não está relacionado à questão da escolha e predestinação para a vida eterna. Tá bom? Então, é um assunto muito extenso. Eu teria que ter muito tempo aqui para explanar tudo isso, mas eu vou tentar resumir e futuramente a gente continua tocando aí, citando esses aspectos. Então, escolha, livre-arbítrio para o céu. Não existe. Mesmo usando os textos que aparentemente te dão o direito de escolher a eternidade, não tem fundamento quando você se aprofunda. Predestinação. Deus te escolheu para a eternidade e o resto que se lixe. Deus escolheu, elegeu para a vida eterna e acabou. Concordo. Até a parte A. Vamos entrar na parte B agora? Vamos compreender essa questão de escolha e eleição de Deus? Porque eu acredito, e eu fico aqui com essa parte e vou me posicionar. Porque eu acredito que os filhos de Deus não depende do homem escolher ser de Deus. Porque eu acredito que foi Deus que escolheu, que foi Deus que predestinou para aquilo. Primeiro que a predestinação nem cabe, nem se encaixa muito na questão de ser filho, tá? Porque se você é filho de Deus, você sempre foi filho, você nasceu biologicamente, mas nunca deixou de ser filho de Deus, e você vai morrer e vai continuar sendo filho de Deus. Porque isso foi algo que começou no próprio Deus. Predestinação para a vida eterna é como se você não fosse filho e aí Deus escolheu um fim para você. Não, você não é filho não, você não é um salvo não. Mas mesmo assim eu vou te designar para uma salvação, eu vou te predestinar, eu vou te garantir um destino certo. Então você não era nada e vai passar a ser um filho de Deus, porque eu te predestinei para isso. Eu não acredito dessa forma, que seja a forma, que é a forma que a teologia calvinista acredita, que você não era, mas Deus te predestinou. Então, a predestinação para filho, tá? Espiritualmente falando, não cabe. O que cabe mais é a questão da eleição. Tem muita semelhança? Tem semelhança? Tem. Mas se você for analisar, o que cabe é a questão da escolha, da determinação de Deus. Sabe? No seu próprio poder de decisão, sabe? De responsabilidade, de querer, de vontade de Deus, tá? Então, não sei se vocês estão pegando aqui, quando nós dizemos que somos filhos de Deus, eu não uso muito a questão da predestinação para ser filho de Deus. Deus me predestinou para ser. Não, porque espírito não perde salvação. Então, se você é filho, Deus não te predestinou para ser. Você sempre foi. Então, você foi um eleito nele. Você nasceu nele, no coração do Pai, na mente do Pai. Então, você não é salvo espiritualmente falando. Você não tem a vida eterna garantida. Nem pela graça, um favor de Deus, Deus quis te salvar. E nem pela predestinação, porque ele predestinou um destino para você, garantiu um destino para você. Não, você é salvo porque Deus quis e ponto final. Acreditando você ou não. Quem está entendendo? Eu espero que vocês estejam aí compreendendo a linha de raciocínio, aquilo que eu quero passar, tá bom? Então, abençoados, Deus nos escolheu e acabou. Agora, já que eu acredito que Deus me escolheu, eu vou agora ser seletro ou eu vou agora fazer uma análise ao olhar humano e dizer: eu sou um eleito de Deus, eu sou um filho de Deus, eu nasci para isso. Agora, talvez aquele não seja um filho de Deus.
não cabe a mim fazer esse pré-julgamento. Eu acredito que os filhos de Deus foram aqueles que Deus escolheu. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí no versículo 5 vai dizer, e nos predestinou, aí já é outra história, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí já predestinou para uma obra, predestinou para uma caminhada, tá bom? Segundo a sua vontade. Mas a parte priori aqui, a chave aqui do entendimento é o versículo 4. Escolheu antes da fundação do mundo. Antes de criar tudo, ele já tinha escolhido nele e decidiu. Pronto. Não depende, como ele disse, não depende de quem quer, de quem corre, mas de quem Deus compadece e usa da misericórdia dele. Pronto, acabou aí. Então, nós somos filhos por eleição. Deus escolheu e ponto final. Não tem o que questionar. Agora, eu vou usar isso para classificar agora quem é escolhido, quem não é. Quem pensar igual eu penso é um escolhido de Deus. Quem pensar que a salvação é pela questão de aceitar Jesus, livre-arbítrio, não é filho de Deus. Não. Porque se eu prego um Deus soberano que escolheu e que quis assim, que determinou que fosse assim, mesmo aquele que acredita que depende dele para aceitar Jesus para a salvação, ele é um salvo, ele é um filho de Deus, ele é um espírito perfeito no eterno, independente da forma que ele acredita. E isso é tão importante, abençoado, porque aí a gente bate também em um tema que é muito falado no mundo afora, sobre a questão da intolerância religiosa. Porque hoje eu não tenho nenhum problema com essa questão de intolerância religiosa. E nós, em graça, não devemos ter. Porque eu não vou confrontar o bandista, o espírita, o candomblecista, eu não vou confrontar o católico, o evangélico tradicional, eu não vou confrontar o budista, o hinduísta, o islamista, sei lá, o islâmico, o muçulmano, eu não vou confrontar porque ele crê daquela forma. Porque eu acredito que ser filho de Deus é independente da forma que você acredita. Eu acredito que é por uma escolha soberana de Deus. Então, se eu acredito dessa forma, eu vou descansar. Eu não vou confrontar acerca da salvação eterna. Eu não vou confrontar a fé, porque eu acredito que seja assim. Então, eu não vou confrontar porque a pessoa pensa que para ser salvo tem que aceitar Jesus. Se ele me perguntar, eu vou passar as informações bíblicas dentro do nosso conhecimento. E é isso que eu estou fazendo aqui. Mas a pessoa não é obrigada a aceitar. Tá bom? Então eu não vou confrontar o espírita que pensa que a salvação é assim, o católico que pensa que a salvação é assado, o candomblecista que pensa que é assim, o hinduísta, o muçulmano, o islâmico, sei lá o que pensa, independente da religião, da forma, da doutrina que eles acreditam, se ele é um filho de Deus, ele é por escolha e determinação de Deus e acabou. Quem está entendendo? Então por isso que nós não somos intolerantes, não devemos ter intolerância religiosa. Entendeu, abençoado? Eu não creio da forma que ele acredita, como eles também não creem da forma que nós acreditamos. E vida que segue. Tem oportunidade para falar para alguém, se te dá brecha, fala. Seja ele evangélico, católico, espírita, ateu, sei lá, o que ele for. Se ele quiser ouvir, a gente vai colocar o nosso posicionamento. Mas, todavia, entretanto, a gente não faz um pré-julgamento se ele é filho de Deus, se ele não é, por causa do modo que ele acredita. Porque não é pelo modo que você acredita, é pelo modo que Deus estabeleceu e acabou. Tá bom, abençoados? Então eu creio que a salvação eterna não é pelas obras, tá bom? Não é porque fomos predestinados à vida eterna, como se não fôssemos filhos e aí Deus quis predestinar para que fôssemos. É por eleição, escolha, propósitos do próprio Pai, determinação e ponto final. Entende? Amém? Não é por aceitar também. Aceitar está dentro de outros contextos. Por exemplo, não é nem aceitar, é receber. Porque aceitar não existe essa ideia de aceitar. É receber a palavra de Jesus. Eu recebo. Eu posso, entre aspas, aqui dizer, eu aceito o evangelho de Jesus na minha vida. Eu aceito. Foi o evangelho de Jesus, o evangelho do Cristo ressuscitado, que me libertou do engano da religião,
Eu aceitei o Evangelho e a palavra, o Evangelho mudou o meu caráter, tem transformado a minha mente, a minha forma de agir, minha forma de pensar. Então eu aceitei. Isso produziu em mim uma salvação. Agiu em mim como um socorro, me limitou, me restringiu de algumas situações, tem me educado, graças a Deus, porque eu não recebo a graça de Deus, o Evangelho, o ensinamento, a doutrina do Pai em vão. Então, o Evangelho, disse o apóstolo Paulo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aonde? Na mente, na alma, no intelecto, educando-nos, ensinando-nos a renunciar às paixões, às concupiscências, sabe? A frear a nossa carne. Então eu aceito sim, todo dia da minha vida eu acordo confessando Cristo, confessando a sua palavra, aceitando, entre aspas, não a salvação eterna, porque não depende da minha aceitação, aceitando os bons conselhos, as boas novas, o evangelho do reino. Eu me posiciono dentro desta palavra, eu me posiciono dentro desta revelação que me salvou de situação, que me tirou do perigo, que me deu uma família, que me deu uma visão de pai de família, que me deu uma visão como ser humano, como irmão, como amigo, sabe? Como devo agir, interagir, responder e corresponder às pessoas, mesmo com as minhas limitações, mesmo com as minhas falhas, mas o Evangelho tem me educado, então eu aceito este Evangelho que me salva diariamente. Quem está entendendo, dê glória. Aleluia. Entendeu, abençoado? Mas não tem nada a ver com a salvação eterna. Tá bom? Nós pregamos o evangelho da graça para que as pessoas, né, quem Deus abriu os olhos, aceite, entre aspas, receba esta palavra da graça também, para que tenha vida plena, para que venha reinar em vida e descansar nos braços do Pai, né? Braço do Pai é uma força de expressão, é descansar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, a nossa mensagem aqui é para que vocês aceitem, entre aspas, recebam esta palavra, para que vocês venham a reinar em vida, que vocês não venham viver acovardados, com medo, para que vocês venham aprender por meio do Evangelho, por meio de uma educação que a palavra da graça e o temor de Deus nos traz, de frear o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes e vivermos bem aqui na terra comigo mesmo, consigo mesmo, com Deus e para com o teu próximo, para com o teu semelhante. Amém? Mas isso tem a ver com vida eterna? Não. Eu vou tomar mais água. Amém, abençoados? Então, nós já respondemos. Primeiro, para quem crê que Deus é o Criador. Segundo, para quem acredita nas informações bíblicas. Terceiro, a salvação é para quem aceita Jesus? Não. Você pensa que é? Continue pensando. Mas não é. Quarto, a salvação é pela predestinação. Deus predestinou, especificou um grupo ali e você agora vai julgar quem é, quem não é? Também não. Porque quem está de fora desse conceito que acredita que Deus predestinou também pode ser um salvo, mesmo ele não acreditando na predestinação. Então, Deus escolheu, escolheu. Deus determinou, determinou. Mas tem um nome na testa, quem é, quem não é? Não. Então eu acredito que nós somos filhos de Deus por vontade e soberania de Deus. Acabou. Bom, agora vamos lá. Agora vamos aqui confrontar alguns pensamentos em graça. Então, irmão Elcio, sendo assim, todos são filhos de Deus. Já que não é por aceitar Jesus, já que é por determinação, escolha de Deus, é por vontade de Deus, então todos são filhos de Deus. Aí entra a questão em graça aqui que a gente vai chacoalhar um pouco aqui. Principalmente, irmão Elcio, depois do ano 70. E aí tem muita gente usando o ano 70 como um subterfúgio para defender esta ideia universalista de que, já que não é por aceitação, porque não é por obra, já que é por vontade e determinação, escolha de Deus, então é todo mundo. Mas aí a gente vai ter outra confusão. Porque se é por escolha e vontade, significa logo que não é todo mundo. Quem concorda comigo?
Porque se é por vontade de Deus e por escolha de Deus, Deus escolheu e ponto. Bom, se ele escolheu dentre. Se fosse todo mundo, não seria escolha. Imagine um exemplo que eu vou dar simples. Imagine que eu chego em uma feira, tá lá 10 laranjas. Aí eu digo assim, quanto custa essas 10 laranjas? Aí o camarada diz assim, R$5. 50 centavos cada laranja, R$5. Aí eu digo assim, já sei, eu vou escolher. Eu tô pagando, não é isso? Então eu tenho o direito de escolha. Já que eu tô pagando, eu vou escolher o produto que eu vou levar para casa. Certo? Aí eu olho para as 10 laranjas, que custa R$5, e digo assim, eu vou escolher. Me dê aí essas 10 laranjas. Eu escolhi? Eu decidi levar para casa, mas eu não escolhi dentre as 10 laranjas. Eu peguei as 10 e levei para casa. Então não escolhi. Então se eu prego, se eu falo, se eu penso desta forma, que já que Deus escolheu para a salvação, então Deus escolheu todo mundo, logo não foi uma escolha. Se eu peguei as 10 laranjas e levei para cá, vocês estão entendendo aí a analogia que eu estou falando? Estou fazendo? Se eu peguei as 10 laranjas e levei para casa, só tinha 10 mesmo, então não houve uma escolha. Não foi uma escolha, eu peguei e levei para casa. Agora a questão é, volta aí ao princípio do que eu falei. Se nós usamos a Bíblia como uma fonte de informação, se nós pregamos esse livro aí, acreditamos, dentro dos seus respectivos contextos, qual o respaldo bíblico que eu vou usar para dizer que todo mundo é filho de Deus? Antes da graça, no tempo da lei, no ministério de Jesus de Nazaré, cumprindo a lei, na graça de Deus pregada por Paulo, ou na plenitude da graça, depois do juízo, depois da queda do templo, etc. Como eu falei, tem alguns irmãos em graça que têm ido por essa linha de raciocínio. Eu respeito, como tem alguns irmãos em graça que pregam que a alma será conservada na eternidade. Ah, então aquele irmão não é filho de Deus. Não tem nada a ver. Ele pensa de uma forma diferente do que eu penso e talvez você pensa também. E se você pensa diferente de mim, pensa igual a ele, eu também te respeito. Então, se tem um irmão que prega o Evangelho da Graça e diz, não, eu acredito que na eternidade a alma terá memória, lembrança, porque a alma será conservada. E essa é a maioria também do sistema religioso, do pensamento do sistema religioso. O mesmo sistema religioso que acredita na salvação pela escolha, por aceitar, pelo livre-arbítrio, também acredita que na eternidade a alma, a mente, a racionalidade será conservada, que vai lembrar de papai, de mamãe, do patrão, da serpente da sogra. Não da minha sogra não é serpente, é um amor de pessoa. Mas vai lembrar lá do seu Joaquim da venda que ele comprou e não pagou, etc, etc. Então, abençoados, se eu acredito que todo mundo é salvo, então eu não posso acreditar que foi Deus que escolheu, já que ele salvou todo mundo. Se eu pregar, aí vamos supor, então vamos acreditar o seguinte, vamos falar o seguinte. Eu acredito, irmão, que todo mundo é salvo porque João 3,16, vamos voltar para João 3,16. Tá? Já que o sistema religioso usa João 3,16 para aceitar Jesus, então vamos voltar para João 3,16. Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas tem um problema, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é todo mundo que crê? Então logo nem todo mundo é salvo, porque nem todo mundo crê. Aí já cai por terra a ideia de que não, todo mundo é salvo na graça, todo mundo é filho de Deus. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro, que mundo ali não está traduzido. Mundo ali não é cosmo, não é planeta Terra não, tá abençoado? Deus amou o mundo, cosmo, de tal maneira que deu... Primeiro que no tempo de Jesus não tinha o Brasil, não tinha a América do Sul, hein? Não tinha os continentes que temos hoje, e agora?
Segundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, então todo mundo é filho de Deus. Ah, então vamos lá. Depois de Jesus, todo mundo é filho de Deus. E antes de Jesus não era? Porque quem acreditou em Jesus antes da obra? Então agora Noé está perdido? Davi está perdido? O profeta Eliseu não era filho de Deus porque ele não acreditava em Jesus? Ou ele não viveu no tempo de Jesus? Ah, irmão, mas na lei era diferente. Na graça, depois da cruz, todo mundo passou a ser filho de Deus. Ah, então antes não era filho de Deus? Deixa eu ver se eu estou entendendo. Para a visão universalista, que todo mundo depois do ano 70 é filho de Deus. Ah, então antes da cruz, antes do juízo de Deus sobre Israel, que fique claro aqui, no ano 70... ninguém era filho de Deus, e aí depois da cruz todo mundo passou a ser filho de Deus, é isso? Mas se Jesus não veio trazer salvação eterna, Jesus veio resolver uma questão pactual. Jesus veio resolver uma questão de religiosidade, de prática, de cerimônias. Hein? Jesus veio resolver a questão pactual. Então essa visão universalista de que todo mundo é filho de Deus é meio que embaraçosa. Eu respeito quem pensa dessa forma. Ah, irmão Elcio, mas se você não acreditar que todo mundo é filho de Deus, então tem um problema contigo. Você está olhando segundo a carne. Não, eu não estou olhando segundo a carne. E eu sei que alguns vão recorrer a alguns versículos aí em graça fora do contexto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Disse o apóstolo Paulo: a ninguém conheçamos segundo a carne. Ainda que tivéssemos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. E aí o versículo 17 vai dizer: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E quem disse que isso é versículo para eu dizer que todo mundo é salvo? Não conhecer segundo a carne não é você igualar todo mundo a nível de salvação, não, meu irmão. Não, Deus não te deu esse direito de dizer que todo mundo é salvo, porque não é para você conhecer segundo a carne, porque ali está falando de uma questão pactual. Não conhecer segundo a carne era não conhecer Jesus de Nazaré segundo o ponto de vista da lei, do cumprimento da lei. Porque o versículo 17 explica: as coisas velhas se passaram, as coisas da lei se passaram, eis que tudo se fez novo, uma nova aliança, um novo pacto, um novo entendimento, a doutrina do amor. Mas isso significa que nesta nova aliança, nesse novo pacto, agora entra a doutrina da universalidade, do universalismo, que todo mundo é filho de Deus? Principalmente depois do ano 70, todo mundo é filho de Deus? Não! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque senão a gente acaba anulando também o princípio da escolha de Deus antes da fundação do mundo. Porque se agora todo mundo é filho de Deus, eu preciso anular Efésios 1:4, que diz que Deus nos elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Se Deus elegeu, escolheu antes da fundação do mundo, significa que ele não comprou aquelas 10 laranjas que estavam lá na feira, como eu dei o exemplo. Havia 10 laranjas, Elcio foi, pegou tudo e levou para casa. Então eu não escolhi. Mas se Deus escolheu antes da fundação do mundo, então, dentro do seu plano criacionista, dentro da sua criação, ele escolheu, elegeu, determinando quem vai passar a eternidade com ele e quem não vai, que vai se acabar aqui na Terra, que vem com um propósito humano, cumpre e acaba. Entendeu, abençoado? Quem está entendendo? Então, por esse motivo, eu não acredito na ideia da universalidade, universalismo, que todo mundo é salvo. Ah, irmão, mas se todo mundo não é salvo, você agora vai incluir obra para quem merece e quem não merece. Não, não depende de quem merece e de quem não merece. Depende de quem Deus quis escolher e acabou.
Se merece ou se não merece é uma questão de Deus, não compete a mim. E aí vem a questão. Ô irmão Elcio, então, já que Deus escolheu, então não é todo mundo que é salvo, Deus escolheu alguns para salvação, aí alguém pode me fazer uma pergunta cabulosa, maliciosa. Irmão Elcio, o gay, o homossexual, ele pode ser um filho de Deus mesmo estando vivendo na prática da homossexualidade? Se Deus escolheu ele, o espírito dele, para a eternidade, como é que eu vou dizer que ele não pode ser um filho de Deus? Ô irmão Elcio, sabe que ele diz que agora é proibido chamar pai de santo, diz que agora tem que chamar sacerdote, né? Por causa da intolerância religiosa. Ô irmão Elcio, o sacerdote lá do terreiro de Umbanda, o sacerdote lá, a sacerdotisa do terreiro de Candomblé, de religião de matriz africana. Então você quer dizer que já que Deus escolheu, independente do credo, então aquela pessoa pode ser um filho de Deus? Claro que sim. Então se aquela pessoa pode ser um filho de Deus, então é melhor acreditar na universalidade que todo mundo é filho. Claro que não. Porque a Bíblia, onde nós temos informações acerca de Deus, não diz, não dá respaldo. E principalmente depois do ano 70, como é que você vai inventar que depois do ano 70 todo mundo é salvo? Se desde o princípio você vai ver um Deus que escolhe, um Deus que determina, um Deus que tem vontade, um Deus que decide. E eu estou falando isso há uma hora sem usar um versículo, que sem ler, né? Usando eu estou. Eu estou dentro do respaldo bíblico, como eu falei, é para quem acredita na Bíblia. Se você não acredita, tudo bem. Entendeu, abençoado? Então eu não posso julgar quem é filho de Deus, quem não é, por causa do comportamento. Então aqueles que pensam que eu estou sendo radical em graça, dizendo, você sabia que tem gente que pensa dessa forma? O irmão Elcio e outros irmãos aí estão sendo meio que radical em graça. Eles estão dizendo agora que salvo então é só quem acredita que foi eleito. Não, até porque tem gente que não acredita que foi eleito, que foi escolhido, e é um escolhido de Deus, e aí? Então eu não estou pregando dessa forma. Então o irmão Elcio agora está pregando agora que salvação depende de um comportamento. Também não. O comportamento revela quem tu és, mas não define quem tu é. Comportamento muitas vezes pode ser fingido. Você já viu aquela pessoa que finge que é e não é? E em graça, ou dentro da religião tradicional, a gente vai ver muito comportamento que aparentemente é de Deus. Quantos pastores vocês viram aí? Pastor, homem de Deus, pregador do evangelho, casado. Comportamento. Compra, paga, ora, jejua, consagra, dirige igreja evangélica. Tempo passou, traiu a mulher. Pastores. Tempo passou, acusado de pedofilia. Tempo passou, foi pego em falcatruas. Pastores. Padres, líderes, sacerdotes, tinham um comportamento de aparentemente filhos de Deus. Tempo passou, corrupção, homicídio. E aí? Então o comportamento define quem tu é? Não, quem é, os frutos podem se manifestar denunciando, mostrando, como disse Jesus, pelo fruto conhecereis as árvores, desde que esses frutos permaneçam. Então, alguns podem até dar um certo fruto por um determinado tempo. Depois, se manifesta realmente quem é. Então, não é pelo comportamento que define quem é eleito de Deus ou não. Quem é e ponto final. Quem está entendendo? Então, eu não estou aqui fazendo um pré-julgamento que filho de Deus é quem Deus escolheu e que anda de uma forma decente. Não, porque aí também eu coloco as obras da questão comportamental. Agora, a questão comportamental mostra que, de fato, houve uma renovação no entendimento e houve uma mudança na vida do ouvinte. É importante? É necessário para a vida? Sim. Mas não define a questão da eternidade. Só Deus sabe quem é e quem não é. Eu estou exaltando aqui por meio desta palavra a soberania de Deus.
Eu estou exaltando aqui por meio desta palavra a grandeza do eterno Criador. E estou exaltando por meio desta palavra que não é porque você escolhe, não é porque você não era e Deus predestinou você para ser, e não é todo mundo que é. É quem Deus quis, porque de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver, independente dos seus contextos, um Deus que escolhe, um Deus que determina, um Deus que decide e acabou. Mas eu não posso dizer que salvação é porque você aceitou Jesus, e eu não posso dizer que só salvo é aquele que crê da forma que eu creio, que foi predestinado, porque tem gente que não crê na predestinação e também é salvo. Eu não posso dizer que salvo é só aquele que é da graça, porque tem gente que é da Umbanda e é salvo, tem gente que é do Candomblé e é salvo, tem gente que é do catolicismo e é salvo, tem gente que não é nada de religião nenhuma e é salvo, tem gente que é muçulmano e é salvo, tem gente que é budista e é salvo, tem gente... Porque vida eterna, e eu estou falando de salvação aqui, eu estou falando de eternidade, é quem é filho e acabou. Quem Deus escolheu no Espírito, porque não é na carne, não é na religião, e ponto final. Questão doutrinária é uma questão de uma conduta, uma filosofia de vida, e cada um segue a sua. Ah, eu sou espírita, siga sua filosofia. Ah, eu sou hinduísta, budista, satanista, sei lá o quista. Problema seu, masoquista, sei lá o quê. Quem está entendendo? Então, abençoados, como eu falei, e aí vai tocar nessa questão da graça, tem muitas pessoas em graça que defendem essa tese de que todo mundo é salvo porque Deus quer que todo mundo seja salvo. Também nós não temos fundamento para isso. O fundamento bíblico mais coerente que nós temos é que Deus escolheu, independente da religião, independente da raça, tá? Independente da cor, que nós não sabemos quem é quem, tá? E que nós não fazemos um pré-julgamento por causa de questões comportamentais. Nós sabemos que existe comportamento, biblicamente, que não agrada a Deus. A prática do homossexualismo agrada a Deus, então não me venha para cá em graça dizer que a prática da homossexualidade agrada a Deus. Também não agrada, dentro da visão bíblica não. Mas também o mentiroso não agrada a Deus. Também o guloso não agrada a Deus. Também o rebelde contradizente não agrada a Deus. Também o maldizente não agrada a Deus. Quem está entendendo? Também aquele que pratica injustiça não agrada a Deus. Então existem várias situações dentro de uma questão ética e moral bíblica que nós sabemos que não agrada a Deus, independente. O pastor está com a Bíblia pedindo dízimo na igreja, não agrada a Deus. O pastor está com a Bíblia na mão dizendo que ali é a casa de Deus, também não agrada a Deus. O pastor está dizendo que vai fazer sacrifício de jejum e oração para receber uma santificação, não agrada a Deus. Aquele que está fazendo uma oferenda assim, assado, um voodoo, um sei lá o que, também biblicamente não agrada a Deus. Agora, cada um é livre para escolher essas coisas aí. Isso não tem nada a ver com a questão da eternidade. É uma questão de filosofia de vida que você escolhe. Se você está feliz com o que você segue, amém. Não estou te chamando para você acreditar da forma que eu acredito. Eu estou expondo a minha visão, o meu entendimento e passando para aqueles que acreditam da mesma forma e se pensam de forma diferente, sigamos em paz. Tá bom? Agora, não temos respaldo, como eu falei, para mesmo em graça as pessoas dizerem que todo mundo é filho de Deus. Porque o que acontece é o seguinte, agora muitas pessoas estão usando essa ideia de que todo mundo é filho de Deus para banalizar o evangelho e pregar, entre aspas, que você pode fazer o que você quiser, que você é um filho de Deus. Então as pessoas agora estão entre linhas, não são todos. Algumas pessoas que ministram o evangelho da graça estão passando a ideia, não, se você estupra, independente, você é um filho de Deus. Como é que eu vou pregar isso, gente? Se você matar alguém, independente, você matou na carne, porque tua carne para nada presta, tua carne vai para o pó mesmo. Mas o Espírito que veio... Ah, mas é o Espírito que veio de Deus que vai para Deus. Espírito nós podemos denominar também de vida. Ah, então você pode matar, roubar, fazer o que você quiser, que independente de qualquer coisa você vai para Deus, porque a carne volta para o pó como era e o espírito que veio de Deus volta para Deus. Espírito nós entendemos como vida, vida biológica e também vida eterna. O espírito que veio de Deus, ele é um espírito eterno, ou seja, é uma vida eterna.
A vida que volta para Deus é a vida eterna, não é o espírito de vida fôlego, ser vivente. Tá? Paulo disse que Adão era uma alma vivente. Então Adão não era um espírito de vida eterna, Adão era um espírito fôlego de vida terrena. Tá bom, abençoado? Então, vamos entender. O espírito que veio de Deus, a vida que veio de Deus, que ele escolheu antes da fundação do mundo, volta para Deus. E o corpo, que é pó, volta para o pó. Mas é todo o espírito, é toda a vida que volta para Deus? Não. É o que veio dele. Então significa que tem algumas vidas, espírito, fôlego, vida, que não veio dele. Foi criado por ele, humanamente falando? Sim, nasceu. Biologicamente, construiu, mas não é filho dele no sentido eterno. Porque Deus ele é pai do Espírito, então é o Espírito que Deus é pai que volta para ele. Tá bom, abençoado? Então, essa conversa de que todo mundo é filho de Deus, se você pensa desta forma, em graça, é assim, eu sinto muito, mas há equívoco aí, tá bom? Porque a gente não tem fundamento bíblico para afirmar isso. O fundamento mais coerente que nós temos é que Deus escolheu independente de religião, independente de qualquer coisa. Mas eu não posso generalizar que é todo mundo, porque se houve uma escolha, houve uma separação. Tá bom? E a primeira parte descarta que não é porque você aceita Jesus. Eu respeito quem pensa diferente, mas eu não vejo, não entendo desta forma que todo mundo é filho de Deus, como eu também não entendo essa questão, não vejo dessa forma que a alma, os pensamentos serão conservados na eternidade, tá? É outro nível de glória, é outra vida, não tem nada a ver, tá bom? Deixa eu ler algum versículo aqui, só para não ficar nas minhas palavras, né? Então, eu já citei tanto versículo, não faz nem sentido eu ler, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, estou falando aqui alguns versículos de escolha de Deus, só para a gente estar finalizando aqui. Tito, capítulo 3, versículo 5 em diante. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação pelo Espírito. Tá? Não está falando de eternidade aqui, estou falando de escolha, só para a gente ter uma ideia. Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo Salvador, para que, sendo justificado pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tá entendendo? Estou falando aqui só alguns versículos de questão de escolha de Deus. Se é escolha, é escolha. Então não posso generalizar, não é todo mundo. Então isso também cabe em relação à vida eterna, porque Deus é um Deus de princípio, de escolha, de determinação. Deus no Antigo Pacto escolheu Israel para ser seu representante na terra. E agora as outras nações, os outros povos, Deus deixou de lado, mas Deus escolheu Israel. E dentre o povo de Israel, todo mundo era filho de Deus? Neaótio, não, nem todo mundo era filho de Deus, mas Deus quis escolher. Os 12 apóstolos que Jesus escolheu, todos os 12 eram filhos de Deus? Neaótio, não, Judas era um filho da perdição, João 17:12. Então eu não posso generalizar que porque Deus escolheu é todo mundo em todos os aspectos, e não é. Agora eu não posso julgar quem é também, que não é, porque eu não sei, gente. Eu não sei, gente. Nós não sabemos. Mas dentro de uma visão bíblica, dentro de uma coerência bíblica, eu não posso dizer que todo mundo é filho de Deus, como eu também não posso dizer que o filho de Deus é porque aceita Jesus. Tá entendendo? E eu não posso me sentir mais especial do que os outros dizendo que Deus me predestinou para isso. Deus predestinou o seu povo, escolheu o seu povo, determinou que fosse assim e acabou. Independente se a pessoa merece ou não. Merece não, que não merece nada, né? Ninguém merece. Tá bom, pessoal? Aí vem Romanos também, capítulo... cadê Romanos, gente? Capítulo 9, versículo 8, que diz assim: Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha aí, não são os filhos da carne. Mas Deus disse que a ninguém conheçamos segundo a carne. Sim, não é o filho da carne que é filho de Deus, não, gente. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Aí vem o versículo 15. Por diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem eu compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Pois assim, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Eu estou falando aqui de escolha de Deus, de eleição de Deus, de predestinação, de propósito de Deus,
pra gente ter uma ideia que sempre foi assim, que Deus criou, Deus escolheu quem é, quem não é, acabou. E não adianta eu tentar ser amoroso, bonzinho, dizer que todo mundo é filho de Deus, que não é todo mundo que é filho de Deus. Se você se vê como filho de Deus, amém, glória a Deus. Mas não vem dizer que todo mundo é, não, que dentro de um contexto bíblico não é. Ah, mas depois do ano 70 é. Cadê a prova? Não temos nada para afirmar que é. Tudo que nós temos é usando a Bíblia, se você acredita ou não. É com base no fundamento bíblico. Aí vem Romanos capítulo 9, versículo 20 em diante. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá o que formou, porque me fizestes assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre a própria massa, né, o próprio barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então Deus pode fazer vaso para a honra e vaso para a desonra. 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a perdição? E agora, existe filhos de Deus ou não existe? E existe pessoas preparadas para a perdição ou não existe? E agora? Como é que eu vou dizer que depois do ano 70 todo mundo é filho de Deus? Se eu não usar o princípio bíblico que Deus escolheu para honra e para desonra, para salvação e para perdição. Ah, irmão Elcio, mas isso aí era até a cruz. Não tem nada a ver até a cruz. Tem a ver de princípio de escolha, a vontade de Deus acabou. Tá? Se Deus escolheu alguns para a vida eterna e outros não, escolheu e acabou. É o que a Bíblia nos informa. Se você acredita ou deixa de acreditar, é um problema seu. Tá bom? Agora, o Evangelho, ele tem que, né? Ele deve educar aqueles que têm temor de Deus. Então, para resumir aqui a minha fala, eu vou ser bem claro e objetivo, tá? Aí vem um grupo, irmão Elcio, eu acredito que eu sou filho de Deus porque eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu confessei na igreja, participo dos critérios ali, eu sou batizado nas águas, eu dou dízimo, eu faço jejum, etc. Meu filho, ô abençoado, você que me escuta aí do sistema religioso, eu respeito o teu posicionamento, não concordo, prego contra essa ideia, mas eu respeito. Sabe o conselho que eu te dou? Viva em paz, meu irmão. Se você acredita que você é um filho de Deus porque você aceitou Jesus, ó, parabéns para você. Se você acredita que você se sustenta por meio de jejum, por meio de consagração, para não perder a salvação, porque você acha que salvação eterna se perde, continue firme, meu irmão. Só vou te dar um conselho. Permita-se ser instruído por Deus. Seja uma pessoa melhor na sua vida, na sua família, na sociedade. Se você pensava em praticar o mal, não faça o mal, porque o mal pode vir sobre a sua vida, sobre a sua casa. Plantar o bem faz bem. Então, independente se você acredita que você aceitou Jesus ou não, pratica o bem, vive em paz com Deus, porque isso não vai interferir em nada do que Deus fez, tá bom? Irmão Elcio, eu acredito que eu sou um salvo porque Deus me predestinou, Deus me escolheu. Então, se você acredita que Deus te predestinou, que Deus te escolheu, continue vivendo acreditando que Deus te escolheu. Amém, meu irmão. Mas também eu te dou outro conselho. Não use da liberdade para dar ocasião à tua carne, tá bom, abençoado? Não é porque você acredita que Deus te predestinou, que você não perde a salvação, então você pode roubar, que você pode mentir, que você pode viver uma vida, sabe, desgraçada, na pornografia, no engano, porque afinal de contas você não perde a salvação, porque isso tudo aqui é carne e vai para o pó, você é salvo mesmo, que ninguém tem nada a ver com a tua vida. Não é assim não. Tem muita gente que tem a ver com a tua vida. Minha esposa tem a ver com a minha vida, eu tenho a ver com a vida da minha esposa, eu tenho a ver com a vida dos meus amigos, meus amigos têm a ver com a minha vida, como ser humano, eu devo satisfação, eu devo pagar imposto, eu devo ser uma pessoa justa, eu devo ser uma pessoa correta, eu devo ser uma pessoa honesta, independente se eu creio que Deus me predestinou ou não, é uma questão de caráter e vida transformada, tá bom, abençoado? Então, não vê usar de justificativa, é porque eu aceito Jesus ou é porque Deus me predestinou que eu devo viver de qualquer jeito, não, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros em amor, tá bom? Ah, irmão, eu sou daquele que eu acredito que todo mundo é salvo, se o camarada mata, se o camarada estupra, se o camarada rouba, independente de qualquer coisa, depois que o templo caiu, depois do ano 70, todo mundo é abençoado no Espírito, todo mundo é salvo, a carne é perdida mesmo, a carne para nada presta, mas quando você morrer aqui, o Espírito vai logo para Deus,
todo mundo é salvo. Ah, se você acredita dessa forma, respeita o seu credo. Não tem coerência, não tem fundamento com aquilo que você diz que tem. Mas, enfim, respeito, mas também te dou um conselho. Não incentive, não passe essa ideia para as pessoas acharem que é normal, já que todo mundo é salvo. É normal agora você viver uma vida desgraçada, depravada, libertina, sabe? Porque afinal de contas, independente de qualquer coisa, se você crê no evangelho, se não crê, se está na graça, se está na lei, se está na feitiçaria, se está na cachaça, se está na cocaína, se está isso, independente de qualquer coisa, se você estuprou, se você matou, ou você é um filho de Deus. Não faça isso, irmão. Cuidado, viu? É uma ameaça do irmão Elcio? Não, você pode estar colocando palavras na boca de Deus que Deus não falou. Mas eu estou com minha consciência tranquila que tudo que eu falei aqui tem um fundamento coerente e eu estou transmitindo isso em uma responsabilidade. Bloqueou. Para encerrar, a irmã Sônia aqui perguntou, bloqueei o Gibson. Eu pensei que ele estava aprendendo, mas ele estava só trazendo confusão. Quando eu percebo que tem alguém que questiona, que tal, mas quer aprender, né? Ou se não está aceitando, pelo menos se comporta, eu deixo. Mas a partir do momento que eu vi que ele estava entrando aí, só tirando a atenção dos irmãos que estavam querendo ouvir, eu fui e bloqueei ele para que não venha atrapalhar, porque a gente tem que prestar atenção, tá bom? Se tem alguém que tira atenção, você não dá atenção, tá bom, abençoados? Ficamos por aqui, graça e paz. Isso foi um estudo, 1h20 já. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu me direciono aqui aos irmãos da graça que pensa desta forma, dessa última forma, que todo mundo é filho de Deus. Respeito o seu posicionamento, não concordo, tá bom? E assim, já mostrei aqui a minha versão, meu entendimento dentro da Bíblia, que não é todo mundo que é filho de Deus, de jeito nenhum, independente da lei, da graça e depois do ano 70, tá? Meus irmãos do sistema religioso, respeito que você aceite Jesus para salvação, achando que é por livre-arbítrio, respeito, também não é. Os irmãos que acreditam que é da predestinação, que Deus predestinou, também concordo em parte, mas com algumas ressalvas, tá? Como já deixei explicado na mensagem, com atenção para não estarmos fazendo pré-julgamento e sermos também intolerantes religiosos, né? Tá certo? Para não acreditar também que só um grupo que é salvo, um grupinho calvinista que pensa em uma caixa, em um quadrado, não é assim também, tá bom? Então vamos todos viver esse Deus grandão, Senhor dos céus e da terra. Uma pessoa colocou aqui, eu sou ateu. É isso mesmo? Bom, se esse abençoado está dizendo que é ateu, é alguém que não acredita. Bom, se você não acredita, então aí que tá. Eu não posso te convencer de nenhuma das três teses que eu passei aqui no vídeo. Então vou fazer o quê? Paciência. Obrigado pelo teu comentário também. Fique à vontade. Desfrute aí. Se você gostou, que se denomina ateu, se você gostou, dê um joinha aí para agregar o canal. E se você crê em Deus ou você não crê, eu não vou crer por você, tá? Não posso dizer que você é se você não é. Mas eu só tenho a dizer uma coisa, viva a sua vida e se posicione em termos de ser uma pessoa do bem, como eu falei aqui de exemplo, independente se você é religioso, se você é ateu, se você é agnóstico, se você é espírita, se você é evangélico, se você é cristão em graça, se você está na lei, independente de você pensar ou não pensar, acreditar ou não acreditar, seja uma pessoa legal na vida, tá bom? Seja uma pessoa do bem, porque fazer o bem faz bem, tá? Graça e paz, graça eterna, fui! Beijo no coração! Até o próximo encontro!